Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Lígia, sou arquiteta. Hoje o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre portas de ferro, portas de aço, né? Esse vídeo vai especialmente para o pessoal de condomínio, administradoras. Qual é a intenção desse vídeo? É sobre manutenção, né? Manutenção ou até mesmo troca de pintura, né? É mais no caso manutenção. E é muito comum, principalmente esses prédios mais antigos, essas portas começam a aparecer pontos de ferrugem, né? Começa a ficar feia. Geralmente são essas portas bege, e essa bege virou moda. E eu vou passar aqui o procedimento, né, de como fazer essas pinturas, né, para que ela dure mais tempo, porque isso faz toda a diferença na hora de um serviço durar bastante tempo, ter que ser refeito com pouco tempo de uso. Então, aqui vai dicas preciosas, né, de como fazer essa manutenção, essa troca de pintura, para que ela dure por mais tempo, né? Então, é muito importante seguir etapas, né, seguir processos, né? Tem coisas que não tem jeito, a gente precisa seguir as etapas para poder dar certo, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês dessa manutenção, como deve ser feita para que isso se prolongue por mais tempo, né? Algumas portas a gente encontra assim, esses pontos de ferrugem, mas outras já a área é bem maior, né? Eu tenho visto aí portas bem danificadas, com aspecto muito feio, né? Isso além de cada vez ir aumentando mais, né, com o passar do tempo, né, essa falta de manutenção, ela vai dando um aspecto muito feio, vai desvalorizando o imóvel, tem uma série de fatores aí, né? E quanto mais tempo demora, mais difícil é esse processo de recuperar, mais trabalho é. Então, é preciso fazer essa manutenção periódica, né? Então, o primeiro passo, né, não adianta pintar em cima, dar uma lixadinha só de leve em cima da ferrugem e pintar, porque logo, logo isso vai aparecer novos pontos, né, de ferrugem, ela vai aparecer, vai estampar na frente da pintura. Então, dependendo da quantidade de tintas que já foi feita essa porta, às vezes é preciso passar algum produto químico que ajuda essa remoção da tinta, né? Existe alguns no mercado, né, que facilitam esse trabalho. E aí sim, fazer esse lixamento, né? Poder retirar o máximo que puder da tinta, né? Não deixar vestígios de tinta. Até, se possível, né? Chegar à parte do metal mesmo, né? E aí o que é que a gente tem que fazer, né? Faz essa limpeza, né? Esse lixamento. E aí existem dois procedimentos que podem ser feitos, que são etapas importantes para antes de se fazer a pintura, né? Então, um deles é passar produtos, um deles chamado de removedor de ferrugem ou um cobertor de ferrugem, que também é conhecido como neutralizador. Isso se encontra muito fácil nas lojas de material de construção, né? Principalmente materiais brutos de construção, né? Que o pessoal usa nas ferragens, usa em recuperação estrutural. São produtos fáceis de ser encontrados, né? Também o pessoal que faz lanternagem de carro, né? Eles sabem fazer isso muito bem, né? Que faz, remove ferrugem, trata lataria para poder aplicar a pintura. Então, o removedor de ferrugem, né, é um produto químico, né, ele tem uma cor geralmente esverdeada, na maioria dos casos, dependendo do fabricante, né? Ele pode ser feito com imersão ou passar com um pincel, né?
ele vai reagir com aquela ferrugem que já existe, né, no metal, e vai reagir quimicamente, né, e vai converter em sais. Aí é preciso lavar essa superfície, né, para remover isso, senão ela começa agindo no material que está saudável, e não é o caso, né, a gente só quer retirar a ferrugem. Então isso é preciso ter muita atenção na hora que está fazendo, né, ter supervisão, não é deixar largar na mão do pintor e ele se vira sozinho, porque ele não faz direito, né. Se não tiver orientação, ele acaba não fazendo direito. Então precisa remover essa ferrugem, né, lavar, passar uma esponja, um pano, né, e depois aplicar um primer, né. Esse primer é um protetor, vamos dizer assim, um protetor que vai, ser o próximo passo para a pintura, né. Ou então, existe um outro produto que é um convertor de ferrugem, que ele também age quimicamente, né, sobre a superfície. Onde existe essa ferrugem, ele, por isso que é um convertor, né, um neutralizador, alguns chamam de neutralizador, ele age quimicamente e esse processo ele já cria uma película, né, que dá uma proteção para a chapa. E aí também aconselha-se a passar um creme e depois a pintura. Então, ambos casos, né, não adianta fazer só esse tratamento e esquecer, né, deixar para lá, depois pinta, quando der eu pinto, não. Isso tem que ser feito imediatamente, né. Conforme o fabricante, existe lá um prazo para que pode esperar para fazer a pintura, então é bom ler os rótulos das embalagens, né, porque isso varia muito de fabricante. Aliás, ler rótulos de embalagem é uma coisa que as pessoas não fazem, né, não está tudo lá explicadinho para qualquer coisa, né. Então é preciso respeitar esse tempo, não passar esse tempo, porque senão começa o processo novamente de ferrugem e ela começa a aparecer novamente, né. Essas são reações químicas que ocorrem, né, por causa da atmosfera. Tem locais que são mais agressivos, né, a atmosfera é mais agressiva em termos de estar prejudicando, né, estar proporcionando essa ferrugem em maior nível, com maior rapidez, né, são áreas principalmente litorâneas, áreas próximas de indústria, áreas que, de alguma forma, né, no próprio ar, carregam substâncias, né, que promovem essa aceleração desse processo, né, então isso varia muito também de região para região, né, esse período de manutenção. E aí sim, depois passar a pintura, né. A pintura existem vários tipos de pintura, hoje em dia é mais comum a gente encontrar tinta esmalte e muitas delas à base de água, né. Mas existe tinta epóxi, tinta esmalte, tinta óleo, tinta PU. A óleo sai um pouco de linha, né, principalmente pelas características mais agressivas, né, de não muito apropriadas para o meio ambiente, né, possuem muitos componentes químicos, né, agressivos, né, tanto para o meio ambiente como para a gente também, né, para quem aplica. Então a maioria dos casos, se encontra esmalte, né, ou o esmalte tradicional, né, ou o esmalte à base de água. Eu já ouvi falar pessoas falar assim: "Ah, mas o esmalte de base de água não funciona". Funciona. É que as pessoas eh, não têm o tempo de esperar, não têm o procedimento certo de fazer as coisas, né, não quer esperar. Tudo para ontem, já foi, está pronto. E não é, precisa respeitar prazo, precisa respeitar procedimentos, e dura assim. O esmalte é à base de água, a cura dele, né, dizer assim, a secagem completa, às vezes leva um pouquinho mais tempo, né. A tinta tradicional, ela por ter componente químico, ela às vezes é mais rápida, né, o processo final, mas ambas são de boa qualidade, né.
É preciso fazer as etapas direitinho para poder ter um bom resultado. O ideal nessas chapas metálicas é o aspecto assim, final, ele fica melhor quando aplicado com pistola. Mas nem sempre isso é possível, né, com compressorzinho, né? Nem sempre isso é possível. Então, com o próprio rolo, né, também com o rolo adequado para pintura de esmalte, se for a base de água ou a base de solvente, o rolinho tem que ser adequado, o pincel também tem que ser adequado. Não são todos os pincéis que servem, né? Nem são todos os rolinhos que servem, né? Por isso que os pincéis também têm cores diferentes, né? E texturas diferentes, aquela cerda, são materiais diferentes, justamente que um serve para pintura esmalte, outro para pintura acrílica, enfim. Então, essas etapas precisam saber, né? Precisam ser respeitadas. E outra coisa, na hora de pintar, né? Qual a cor, né? E aí eu me coloco aqui à disposição a uma consultoria, quem desejar, para tirar esse bege, né, que as pessoas realmente já estão cansadas deles. Geralmente não é só as portas dos elevadores, mas é o hall todo que tem um bege. E ele realmente ele cansa, né, por ser uma quantidade muito grande, assim, hall, parede, porta, todo o conjunto, às vezes piso, né? Então, quem desejar uma consultoria para ver qual cor melhor vai combinar, né, no contexto, ou uma consultoria de procedimentos, enfim, entre em contato comigo, né? Estou à disposição nas redes sociais, podem me achar pelas redes sociais, Instagram, Lígia Arquitetando, tem aqui no YouTube vários vídeos de algumas outras coisas que eu faço. O Lígia Arquitetando no Instagram tem Lígia Arquitetando Cores, Lígia Arquitetando Feng Shui também. Quem quiser me acha por lá, tá bom? Valeu e muito obrigada. Até a próxima.